Boa noite a todos, amém. Gostaria que você sentasse, mas antes de ficar totalmente acomodado, eu gostaria que você virasse a cadeira em direção a gente aqui, depois você põe de volta, tá? Porque esse geralmente é um problema que a gente tem nos cultos de virada. Qual é a dificuldade? É o povo ficar concentrado na palavra. Porque às vezes fica cada um virado para o rosto do outro, hoje não tem departamento infantil, aí as crianças fazem barulho, aí daqui a pouco ninguém nem ouve o que o pregador está pregando, né? Então vamos facilitar, porque é extremamente importante você ouvir a palavra, amém? Na verdade nós estamos aqui hoje, a virada do ano, o motivo principal é por essa palavra, porque você poderia virar o ano na sua casa, eu sei que tem uma oração no final, mas também por causa dessa palavra. Pessoal, o seguinte, nós temos um costume, não põe agora não, tá, só depois. Nós temos um costume que, na verdade, eu não sabia que existia esse costume quando eu me converti, né? Eu nunca participei de um culto de virada quando eu me converti, em 1980. E depois, quando eu voltei para o Senhor, em 1994, também não estava participando de grupo de culto de virada. E só vim participar de culto de virada quando eu entrei no Verbo da Vida, em 96, né? E aí eu percebi um negócio lá no Verbo da Vida, não sei se outras igrejas já tinham isso na época de 96, porque é bem para trás, né? Mas eu achei interessante que o pastor Bud, o líder do ministério, toda vez que tinha um culto de virada, ele dava uma palavra específica para aquele ano que se iniciava. E eu achei isso muito bom, porque ele orava e tinha uma direção para dizer qual era a direção, a palavra em cima de que a igreja ia fluir naquele ano que começava. Então, a partir de 96, acho que 97, foi quando a gente começou a passar de ano, acho que foi um pouco mais, né, amor? Não me lembro, mas por aí, 98, não me lembro mesmo, na década de 90. E aí ele tinha esse costume. Quando a gente assumiu a igreja daqui da UANA em 2008, nós trouxemos esse costume, né, desde 2008 que a gente faz isso de orar, se separar para Deus, para ter uma palavra para cada ano. E chegamos aqui em 2017, né, janeiro de 2017, então na virada de 16 para 17 a gente deu uma palavra lá em Aquidauana, e de 17 para 18 começamos, né, tendo uma palavra específica para cada ano. E graças a Deus todas essas palavras se cumpriram, né? E até algumas vezes interessante em que às vezes tinha uma ministração, uma determinada palavra, e depois eu via que outra igreja do Verbo da Vida também tinha tido a mesma palavra, né? Então, é o mesmo espírito, só que quando a gente tem essa direção da palavra, eu quero que você entenda o seguinte: essa direção específica, uma palavra específica para a virada do ano, é para a igreja local, ou seja, para essa igreja, tá? Porém, muitas vezes, esse mover profético, vamos dizer assim, dessa palavra que vem de Deus, na verdade é a vontade de Deus para muitas outras igrejas. E às vezes até para toda a igreja do Senhor, depende da necessidade e o que Deus está colocando no coração de toda a igreja do Senhor. Amém, queridos? Como se sabe, a maioria das igrejas tem palavras, né? Palavra para o ano 2025, 2024. E sempre é uma palavra, é mais ou menos em cima da mesma coisa, né? A gente vê que é sempre 2020, o ano da provisão, aí 2021, o ano da restituição, 2022, o ano da aceleração, e aí vai, é provisão, é libertação, é aceleração, né? Mas por que isso? Porque é da vontade do Senhor que a gente pegue as verdades que já nos foram ministradas, verdades que nós temos dentro de nós, para em cima daquela palavra, aquilo ser a coluna ou a base para a gente ir adiante. Amém? Claro que tem a visão da igreja local, a visão do ministério, por exemplo, a visão do Ministério Verbo da Vida, nós temos bem claro. Se você acessar o site do Ministério Verbo da Vida, você vai ver lá, visão, missão e tudo mais. E nós temos também a visão e a missão da nossa igreja local, que é muito parecida com o do ministério, tá? Mas, além da visão e da missão, nós temos palavras anuais. No ano de 2025, a palavra que Deus nos deu foi que 2025 era o ano do aumento. E nós tivemos aumento. Eu vou logo dizendo a você um aumento. Nós tivemos aumento aqui do rema, que a gente não tinha o rema, não é verdade? Tivemos aumento assim, de algumas famílias que vieram
né? Nós estamos aqui com algumas famílias, aqui, os irmãos aqui que estão conosco, o Jean, a sua esposa, seus filhos, algumas famílias que se juntaram a nós no ano de 2025. Então houve aumento, diga comigo, houve aumento. Aumento envolve várias áreas, não é só aumento na quantidade de membros, mas aumento espiritual, aumento de direção, aumento de unção, aumento de graça. Tem tanta coisa que pode aumentar, não é verdade? E aí o que acontece? Quando a gente vai orar, quando eu procuro uma palavra do Senhor, eu procuro não me contaminar, porque cada um pode, até mesmo sem intenção, tentar influenciar o pastor, para o pastor dar a palavra, ou algumas igrejas, ou pregações que a gente ouve na internet, ou pregação de outras igrejas do Verbo da Vida, porque às vezes acontece também, que eu já percebi isso, às vezes há uma inclinação de uma palavra do Senhor, que um mês antes ele já está inclinando a gente, e aí termina que as pregações meio que se movem em cima desse assunto, né? Então, às vezes, tem igrejas do Verbo da Vida, por exemplo, que começam a se inclinar em cima de um determinado assunto, e se eu for ficar escutando ou assistindo essas pregações, eu posso me contaminar. Mas como assim, contaminar uma palavra boa? Não, eu me contaminar para eu não ser guiado e ter a direção específica para essa igreja. Você entendeu? Porque existe direção específica, a gente não deve fazer só o que os outros estão fazendo porque dão certo. Amém? Diga, eu não devo fazer qualquer coisa para o meu bem, mesmo que seja bíblico, só porque está dando certo. Porque Deus tem uma direção para você, tem uma direção para outro irmão, tem uma direção para essa igreja, tem uma direção para outra igreja, para cada ministro, para cada ministério. Amém, queridos? Então precisamos ser sensíveis e não nos contaminar com os barulhos, mesmo que esses barulhos sejam de Deus. Amém? Então geralmente eu procuro, não assisto nenhuma pregação, né? Para você ter ideia, eu nem vi toda terça que temos aqui, toda terça nós temos no domingo, nem vi, não sei nem o que é que o Fernando Leal falou lá na pregação. Por quê? Porque eu estava em preparação durante a semana para ter uma palavra específica do Senhor. E o que aconteceu? Quando foi há uns 2 dias atrás, eu percebi que uma música do mundo, era o Cão dos Infernos, que estava me perturbando com aquela música. E o tempo todo não saía da minha cabeça. Eu pulava da cama com aquela música na cabeça. E eu, rapaz, que perturbação é essa? Em nome de Jesus, aí eu vi um louvor para esquecer. E a música perturbando, era o Cão dos Infernos tentando me perturbar. Por quê? Porque essa música em inglês dizia assim: nasci para ser perdedor. A música dizia isso. Nasci para ser perdedor, nasci para ser perdedor. Aí eu fiquei, rapaz, o diabo está o tempo todo querendo dizer que a gente é perdedor. E aí eu me lembrei que grande parte da minha vida eu sempre me vi como um perdedor. Mesmo depois que eu conheci a palavra da fé, porque estatisticamente as coisas que tinham acontecido comigo, era como se eu tivesse num time que estava levando uma surra de 6-0, e agora estava nos 30 minutos do segundo tempo, como é que eu ia virar esse negócio, né? 6-0 já. Então era mais ou menos esse sentimento que eu sempre tive, e foi com muita luta em confissão da palavra e receber no coração as verdades que eu recebi no Rema, né? Até aconselho você, se não entrou no Rema, faça o Rema, amém, que esse ponto de vista começou a mudar, não sem pouca insistência de Satanás, tanto é ao ponto que ele ficou me perturbando com essa música, né? Então eu não aceitei, não aceito isso não, tal, e eu fui orar ao Senhor nessa luta, e Deus disse mais ou menos assim: dê uma tapa na cara do diabo. Eu disse: como assim, Senhor? Ele diz: ele não está dizendo que você é perdedor, mas você é vencedor. E eu disse: pai, o que isso tem a ver? E Deus falou no meu coração: esse ano que vem é o ano dos vencedores. Então eu dei uma tapa na cara do diabo, está entendendo? E Deus deu a tapa, Ele já deu essa vitória. Diga: eu sou vitorioso. Na verdade, em 1 João diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Queridos, não baixe a cabeça para as sugestões do diabo, porque o que o diabo quer é que você seja perdedor, mas você não é perdedor. Diga: eu não sou perdedor.
Sabe, muitas coisas que acontecem na vida da gente, que é bater na cara da gente e dizer que a gente é perdedor. Exemplo, você botou um negócio, faliu. Aí bota de novo, outro negócio, fale de novo. A impressão que dá é que tu não nascesse para ser perdedor, né? Como diz a música dos infernos, né? Aí você investe tudo num casamento, o casamento acaba. Aí você tem um chamado de Deus ministerial e a coisa não vai para frente, não é verdade? Aí você compra uma casa com muito esforço, conseguiu um dinheiro para comprar aquela casa e de repente descobre que a casa tem vizinho de um lado, vizinho de outro, tudo gente que não é muito bom e que perturba a tua casa, o teu ambiente de paz, que deveria ser de paz e agora está sendo um ambiente de falta de paz, e a impressão que dá é que parece que tudo que tu faz não dá certo, e o diabo vem e diz, tu és perdedor. E aí você olha para pessoas que tudo que faz dá certo, e aí o diabo diz, está vendo, tem pessoas que nasceram para ser vencedores, e tem pessoas que nasceram para ser perdedores. Diga um grande não, diga não. Não aceite isso. Amém? Você não é perdedor, você é vencedor. E agora vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Este é o ano dos vencedores. Amém? Claro que esse é um ano de provisão, esse é um ano de aceleração, esse é um ano de bênção, e tudo isso aí porque são verdades bíblicas que valem para você se você receber. Mas a palavra específica que Deus me deu é que nós teremos esse ano um ano de manifestação de vitórias. Amém? Então em Romanos capítulo 8, versículo 37, o versículo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Em outra versão diz, muito parecida com essa, diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu já falei essa aqui, né? Então, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. É claro que depois nós vamos ver que coisas são essas que ele está falando, porque tem sempre aquela pessoa que diz assim, você pega o versículo fora do contexto e quer dizer uma palavra positiva, mas o contexto pode dizer outra coisa. Não, nós vamos ver o contexto para ver do que é que ele está falando, amém? Então, em Romanos, na verdade, nesse capítulo 8, ele alista uma série de coisas que podem vir atormentar a tua vida e que pode servir de ferramenta para Satanás dizer que você é um perdedor, não é? Vamos logo ler isso. Nos versículos anteriores ele diz assim, versículo 31, vamos ler a partir do versículo 31, que está, o termo teológico é perícope. Perícope é um trecho, né, ou que podem ser vários parágrafos, ou um parágrafo, que fala de um determinado assunto dentro de uma carta ou de um livro bíblico. Então existe uma perícope aqui, que já começa antes, mas especificamente ela é bem centralizada a partir do versículo 31, que diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a partir de agora que ele começa a dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Diga, Deus deu Jesus, ele pode dar qualquer coisa. Na verdade o texto diz que ele já deu e dará. Amém? Veja, Jesus é o ápice da bênção. Jesus é o melhor de Deus, Jesus é o máximo que Deus poderia dar. É através de Jesus que você, por exemplo, tem acesso à vida eterna, mas é através de Jesus também que você tem acesso à cura, é através de Jesus que você tem acesso à graça plena de Deus, é através de Jesus que você tem acesso à direção, a tanta coisa, todos os benefícios que Deus nos deu é através de Jesus. Então ele está dizendo, se Deus deu Jesus, por que ele não pode dar as outras coisas? Não é verdade? Aí ele diz mais o quê? Olha só, 33, aí é aqui que ele começa a falar das coisas, que mais adiante ele vai dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então a primeira coisa que nós somos mais do que vencedores é da acusação alheia e do diabo. Então o diabo estava acusando, dizendo que eu era um perdedor. Por que o perdedor pode ser, o falar que a pessoa é perdedor pode ser uma acusação?
Porque geralmente você começa a se analisar, ora, se eu sou perdedor, deve ter algum motivo. É ou não é? Ah, talvez eu não estudei demais, talvez eu não trabalhei demais, talvez eu não fiz as conexões certas, ou talvez eu não criei o suficiente, talvez eu não meditei o suficiente, talvez os pensamentos vãos tenham passado pela minha cabeça e é por isso que eu não andei em fé. Ou seja, começa um monte de acusação da sua própria mente, de você mesmo e do diabo. Então, a primeira coisa que você mais que vencedor é contra a acusação. Aí ele diz, quem tentará acusação é Deus quem o justifica. Quem os condenará? A outra coisa que está ligada à acusação é a condenação. Porque a acusação é o primeiro passo para um veredicto numa sentença de condenação. Então começa com a acusação. Ah, deu errado porque eu fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. Depois determina, a condenação é, você é um fracassado, uma fracassada, você nasceu para perder. Você não tem sorte na vida. Você entendeu? Então ele está dizendo que nós somos mais que vencedores contra a acusação, que é o primeiro passo do veredicto, e contra a condenação, que é o próprio veredicto, né? E é Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus intercede por nós, ele é a barreira de proteção contra qualquer condenação ou acusação. Amém? Mesmo se você tiver cometido pecado no passado, ou se sua vida foi imunda, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é poderoso e é mais do que suficiente para purificar você de todo passado tenebroso. Basta que você confesse. E Jesus se torna a intercessão na tua vida. E aí tem mais, no versículo 35 diz, além da acusação e da condenação, no versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Então aqui é um subtítulo, ele começa a dizer algumas coisas que atentam contra a tua vida, na expectativa que nessa condenação e nessa acusação, você se sinta apartado do amor de Deus, do fluir da graça de Deus. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. É aquele sentimento que vem quando as coisas não dão certo e você pensa logo assim, acho que Deus não me ama. Alguém já teve esse tipo de coisa? Acho que Deus ele pode até ter ele gosta de mim, né? Mas talvez eu não preencha os pré-requisitos de homem de fé, né? Que ele gostaria que eu tivesse, então eu não sou o filho amado. Eu sou um filho que estou lá na rabeira, estou em quarto ou quinto lugar, né? Claro que em qualquer situação, eu estou só me colocando aqui como fazendo um mini teatro dessa situação. Então, é uma situação em que você pensa que o fluir do amor de Deus não está funcionando na tua vida. Sabe aquela hora em que vem uma enfermidade e você vai lá e faz os exames, e aí nos exames diz que aquela enfermidade é séria, e você vai lá para o tratamento e tal, e tu começa a te perguntar da seguinte forma, para que isso? O que foi que eu fiz? Alguém já teve esse tipo de pensamento? Eu tenho certeza que sim, porque muita gente já deve ter tido enfermidade aqui. Mas uma coisa é uma gripezinha ou uma dor de cabeça, mas pior é quando é uma enfermidade mais séria. Né? E aí você fica, mas meu Deus, eu não pequei, não fiz nada de errado, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Então, a sensação é que Deus não te ama, ou Ele não está nem aí com você. Porque se Ele estivesse aí com você, Ele nem tinha permitido que isso acontecesse com você. É isso que vem. Então, há uma sorte de condenações e acusações do diabo, e de sugestões mentais, que leva você para a sensação de que você se apartou do amor de Deus. Que Deus não te ama. E como a gente já disse aqui várias vezes, amor é a graça de Deus em operação. Amém. Então, é como se a graça parou de fluir. Ué, por que eu não estou sendo agraciado? Porque se eu fosse agraciado, minha vida estava melhor. Então, você começa a se sentir apartado do amor de Deus. Aí diz aqui, ó, quem tentará? Aí ele coloca algumas coisas que dão a entender que parece que você se apartou da graça. Aí ele diz, será tribulação? Bom, tribulação é realmente uma classe de coisas que pode você fazer pensar que parece que não é amado de Deus, não é?
Quem aqui já percebeu que tem gente que é mais atribulado do que os outros? Você sabia que os filósofos, os filósofos gregos, aí depois dos filósofos gregos vem Santo Agostinho, Tomás de Aquino, os teólogos, todos eles se encasquetaram com esse problema. E qual era o problema? O problema do mal. Se Deus é bom, por que tem mal? Mas eu acho um pouco patético isso, porque a própria Bíblia mostra que Deus é bom. E diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha as vidas e vida em abundância. Então, todos esses filósofos e todos os teólogos e doutores da lei não viram o óbvio, que o mal não é Deus, o mal, ele quer destruir a tua vida. Então, é como se fosse assim, Deus permitiu o mal, então Deus é mal. Mas ele precisa entender que o mal existe nesse mundo por causa do pecado do homem. É preciso entender que o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Aliás, é uma expressão que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse que aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho parte nenhuma com ele. Em outras palavras, aí vem o líder, o chefão desse mundo aqui. Mas eu não tenho nada com ele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, a Bíblia diz que nós somos reino de Deus, mas é um reino e um povo e uma nação santa que está inserida dentro de território inimigo, querido. Então, se a gente está no território inimigo, é claro que a gente vai ver o mal. O mal existe. Então, aqui está dizendo, então será que é a tribulação? Por que algumas pessoas têm mais tribulação do que outras? Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que tribulação vem do mal. Você concorda comigo? Enfermidade e miséria vem do mal. Você concorda comigo? Não vem de Deus, não. Vem do diabo. Agora, se vem do diabo, por que tem gente que é mais atormentada por esse tipo de demônio e outros não? Eu não vou nem entrar aqui em questões sobre o pecado, a pessoa vive uma vida de pecado, ou a pessoa é muito desequilibrada mental, faz muita besteira, troca os pés pela mão, né? A pessoa mesmo dá acesso a esse tipo de coisa. Não, eu sei que existem essas variáveis, né? Mas a verdade é que se a tribulação vem do mal, e é o mal que opera, se tem pessoas que são mais atribuladas do que outras, é porque o diabo está com mais raiva dessa pessoa do que dos outros. Concorda comigo? A lógica bate. Bate ou não bate? Porque o diabo não vai perder tempo em quem não é perigoso para ele. Ele não vai perder tempo. Ele tem muitos demônios espalhados por aí, mas não vai perder tempo com gente que não faz nada contra ele. Ele vai tentar atacar aqueles que é um perigo para eles. Veja a vida de Paulo. Pessoas dizem assim, esse negócio de ser abençoado não é de Deus não, porque Paulo era o mais perturbado, atormentado que teve. Veja, era chicotada, era perseguição, era pedrada. Sim, mas por que Paulo levou pedrada, chicotada? Quando Paulo foi chamado, lembra quando ele ficou com umas escamas na vista e foi lá, e o homem de Deus, quando orou, as escamas caíram. Mas antes disso, Deus falou para aquele homem, olha, o homem disse assim, mas esse rapaz é uma peste na igreja, ele tem matado muita gente, ele levou até carta para perseguir a igreja. Aí o que foi que Deus disse? Ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. O que Deus está dizendo? Tem gente que pensa que Deus está castigando Paulo. Mas Deus estava dizendo, olha, quanto mais, se Paulo é o vaso escolhido, então ele, por causa do nome de Jesus, ele iria sofrer. Sofrer por quê? Tribulação. Tribulação de quem? Do diabo. Porque o diabo tem muita raiva de Paulo. Lembra da história dos filhos dos judeus chamados Seva, que inventavam de expulsar os demônios e dizer, olha, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Sabe o que foi que os demônios disseram? Nós sabemos quem é Jesus e bem sabemos quem é Paulo também. Olha só, eles sabiam quem era Paulo. Mas vocês, quem são? Aí a Bíblia diz que levaram uma sova bem grande, uma surra dos demônios, porque os demônios sabem quem é que é um perigo para ele. E essas pessoas são muitas vezes atribuladas. Mas esse ano de 2026 não é um ano de tribulação, é um ano de vitória. E o que nós estamos querendo trazer para você é que debaixo dessa palavra profética,
Há um poder, há uma unção, há uma graça, que se você crer, vai funcionar na sua vida. Mesmo que você tenha sido um desses que foi sempre atribulado. Não, Deus, você não foi separado do amor de Deus. Deus continua amando você. Tanto te ama que você está aqui hoje de noite e está ouvindo essa palavra. Você podia estar em casa e não ia ouvir essa palavra. Mas aqui está dizendo que a tribulação não pode separar. E ele diz mais, ou a angústia. Quantas pessoas podem estar angustiadas por uma notícia ruim, por uma coisa do inimigo, que o inimigo levantou, que deixa você para baixo? A angústia não é uma prova, entre aspas, que Deus não te ama e o diabo está fazendo a festa. A angústia pode ser não só uma operação de demônios, como resultado da tua mente em colapso. Porque não foi renovada pela palavra. Mas eu quero dizer para você que se você se encher da palavra, meditar e crer nas verdades da palavra de Deus, você não tem que estar angustiado com coisa alguma, porque o que vai ser gerado no seu coração é fé, e fé não traz angústia, fé traz a manifestação da vitória, aquilo que Deus comprou através de Jesus Cristo para a nossa vida. É por isso que em 1 João diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém, queridos? Então diz, perseguição. Quantos foram perseguidos? E a impressão que dá é que parece que Deus não está vendo isso. Aí, além da perseguição, ele fala de dois termos aqui que tem a ver com falta de provisão. Ele fala de fome ou nudez. Fome ou nudez, você concorda comigo que está falando de falta de dinheiro? Muitas vezes o diabo faz de tudo para que você viva numa situação de miséria. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E a ideia é justamente isso. Veja que ele colocou aqui essa questão de nudez e perigo nas classes de coisas em que ele questiona: quem é que pode separar você do amor de Cristo, de Deus? Porque Paulo, pelo Espírito, na verdade era o Espírito Santo de Deus que estava fazendo com que ele escrevesse dessa forma, estava dizendo, olha, quando você, é mais ou menos isso que o Espírito queria dizer, quando parece que você não tem provisão, quando parece que você não está conseguindo um emprego, quando parece que você não está sendo reconhecido no seu trabalho, quando parece que está faltando o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, e graças a Deus, pelo menos que paga a conta, mas paga com muita dificuldade, quando essas coisas podem vir sobre a sua vida, saiba que não é Deus que se esqueceu de você, é o diabo que está vindo contra você, fazendo com que essas situações prevaleçam durante um certo tempo, para que você questione se você foi separado do amor de Deus. Para você questione se Deus ainda te ama. Deixa eu dizer, Deus te ama. Tenha coragem de dizer, Deus me ama. Deus me ama. Jesus prometeu que ficaria conosco todos os dias. Meus queridos, se nem o diabo, teve medo, nem dó de Jesus, pelo contrário, teve o atrevimento e a audácia de tentar ele no deserto, depois de um tempo de jejum. Então imagine que Jesus, você acredita que Jesus tinha muita unção e poder de Deus, ou não? Agora tu imagina Jesus com 40 dias de jejum, era o fogo, né? É ou não é? Acredito que era ele abrir a boca e vir resolver a situação, mas o diabo foi para cima dele. Quando ele teve fome, ele questionou, o diabo questionou, ordena, se tu és. O diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, sendo humano também, ele tinha fome, e ele foi tentado. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. O que eu estou querendo dizer? Que você não é maior do que Jesus. O diabo sempre vai trazer esse tipo de questionamento. Será que Deus te ama? Será que tu é filho de Deus? Cadê o dinheiro para pagar aquela conta? Cadê aquele emprego? Ele vai fazer isso, querido. Isso não é Deus, isso é o diabo. Mas você precisa entender que a vitória já foi conquistada através de Jesus na cruz do Calvário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, pressões, No original grego significa pressão, telipse. Mas tenha um bom ânimo. Bom ânimo é alegria. Se alegrem, porque eu venci o mundo. Ou seja, a vitória de Cristo é a nossa vitória.
Diga, a vitória de Cristo é a minha vitória. Mas eu sei que alguns vão dizer, não, mas aqui está falando de pecado, Querido, tudo isso tem a ver com o pecado. Toda tribulação, toda perturbação, toda fome, toda nudez tem a ver com a presença do mal aqui por causa do pecado do homem. Amém? Vocês estão entendendo? Aí ele começa a dizer outros dois, né? Ou perigo ou espada. Então aqui é um questionamento que você pode estar pensando, se um perigo acontece contra a tua vida, cadê Deus? Será que Ele me ama? Ele continua te amando. Mesmo no meio da provação, mesmo no meio do fogo e da fornalha lá, como Sadraque, Mesaque e Abidnego lá no livro de Daniel, mesmo no meio de uma cova de leões, como Daniel estava, o Senhor estava com ele. Mesmo que o inimigo levante situações, nada disso vai separar a conexão e o link que você tem com Deus, porque esse link foi feito através da fé, e é o sangue de Jesus que te justificou e que dá acesso a esse link. Amém? E aí é quando ele diz, em todas essas coisas, versículo 37, porém, nós somos mais do que vencedores. O que é lindo é que ele diz mais. Essa palavra, mais do que vencedores, é uma palavra grega, e é opernicomem, ou hipernicomem, para ficar mais fácil. Tem essa possibilidade também. Então, você já ouviu falar de hiper bom preço, hiper aquilo. Hiper é maior do que super, você concorda comigo? Então, a ideia aqui era dizer que era algo muito grande. Então, algumas das traduções possíveis ou sinônimos dessa palavra é mais do que vencedores, ser completamente vitorioso, uma vitória completa, triunfar completamente sobre algo, ser mais do que um conquistador, alcançar uma vitória suprema, é uma vitória que já resolveu. Não são pequenas batalhas, é a guerra vencida. Por isso que nós dissemos que a batalha e a guerra já foi vencida lá na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz. A Bíblia diz lá em Colossenses que ele expôs publicamente ao ridículo os principados e potestades. Então o diabo já foi derrotado. O que ele está fazendo é só propaganda, querido. Mas como assim, pastor? Quando eu tenho dificuldade de pagar a conta porque me faltou o dinheiro, não é propaganda não. Eu vejo lá que está faltando esse dinheiro. Querido, o diabo trabalha assim. Mas a verdade espiritual do que foi feito na cruz é muito mais verdade do que o que está acontecendo naturalmente com você agora. Basta que você creia. Porque o espiritual é mais real do que isso aqui. Por isso que a Bíblia diz que há maior sabedoria num velório do que numa festa de aniversário. Lá em Eclesiastes fala sobre isso. Por quê? Quando você vê que alguém morreu, você olha, meu Deus, tão jovem. E aí você percebe que essa vida é muito rápida. E essa rapidez e brevidade da vida testifica que o que vem depois e o que existiu por toda a eternidade é maior, mais real do que o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um pequeno filme, isso é um sonho. Porém, esse tempo que você tem aqui é dado para que você tenha a possibilidade e a oportunidade de receber Jesus como Senhor da sua vida, e essas verdades que têm a ver com a vitória se manifestam na sua vida. Amém? Então, e aí ele diz, ele ainda continua, dando outra classe de problemas ou de situações que poderiam afastar você do amor de Deus, ou pelo menos dar a entender para você que Deus não te ama. Ele diz, porque eu estou bem certo. Então, por que ele diz eu estou bem certo aqui? Porque ele começa a dizer coisas mais definitivas, né? Porque quando ele diz assim, nem morte nem vida, o negócio ficou num nível maior, né? Porque uma coisa é você estar tendo uma tribulação aqui, outra coisa é morrer. Ele diz, eu estou bem certo. É como se ele dissesse assim, bom, é isso, aquilo. Vamos deixar da seguinte forma, eu vou botar no nível mais alto, vou aumentar a ripa para ficar bem alto. Eu estou bem certo, deixa para finalizar essa história, que nem morte, nem vida, nem anjo, aí ele começa a falar de coisas sobrenaturais, nem anjos, nem principados, que são
autoridades celestiais, né? Nem coisas do presente, ou seja, desse tempo de agora, nem mesmo coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Eu não estudei muito sobre essa questão de altura ou profundidade, mas eu acredito que ele está falando sobre altura e profundidade da revelação. Talvez ele esteja dando conotação aqui sobre filosofias ou conhecimentos humanos. Nem algo alto demais, nem algo profundo demais, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga: nada, nada me separa de Deus. Deus te ama. E Jesus conquistou a vitória para você andar em vitória. Este é um ano, resumindo, quando a gente diz que esse ano é um ano dos vencedores, poderia dizer dos mais do que vencedores, nós estamos dizendo que este é um ano em que as verdades que foram conquistadas na cruz do Calvário, você vai ter grande oportunidade de receber e viver sobre elas, e as vitórias que você precisa vão se manifestar. Mesmo aquelas coisas que parecem reticentes, ou seja, sempre se repete, é aquele mesmo problema, já estou cansado disso, já estou cansado daquilo outro. Não, existe uma vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que vai ser manifesta, se você crer nesse ano de 2026, por causa da unção, que é liberada quando você crê na palavra. Queridos, é algo muito pessoal, mas como eu gostaria que todos vocês crescem nessa palavra de todo o coração. Existe, presta atenção nisso, existe um poder e uma autoridade que Deus deu a todos os irmãos, a todas as pessoas. Mas existe também um poder e uma autoridade que está sobre o cabeça de um ministério ou sobre o cabeça de uma igreja. Você está comigo? E não é por causa da pessoa, mas por causa da posição de autoridade. Alguém está entendendo o que nós estamos falando aqui? De maneiras que pessoas podem ver o sobrenatural de Deus quando a unção ou a unção de fé especial opera. E quando essa fé especial, ela opera através de uma liderança, por causa de uma palavra do Senhor, você pode ter certeza que isso vai se manifestar. Eu nunca esqueci disso, presta atenção. Eu estava em Aquidauana, em outra cidade, e tinha uma pessoa que estava sempre fazendo umas coisas erradas. Estava na igreja sempre fazendo coisa errada. E eu era o líder daquela igreja. Teve um dia que eu fiquei sabendo, graças a Deus que eu nem me lembro exatamente o que foi, porque eu nem quero estar lembrando. Mas foi algo assim tão que eu já foi o limite. E eu estava em oração dentro do gabinete pastoral. E quando eu estava lá, eu fiquei tão irritado com aquilo que aquela pessoa fez, que eu ia abrir a boca para decretar um juízo sobre essa pessoa. Foi o que veio no meu coração. Eu ia decretar um juízo. Você veja que a Bíblia fala que Paulo decretou um juízo sobre Elimas, né, o mágico, e ele passou um tempo sem ver, não foi? Eu conheci um pastor lá em Campina Grande que alguém também estava fazendo uma coisa errada e ele disse a mesma coisa de Paulo e a pessoa ficou cega durante um tempo também. Por quê? Não é porque a pessoa é poderosa, é o poder que está sobre a pessoa. Tudo isso aqui é para dizer daqui a pouco algo para você. E no momento que eu ia dizer, olha, isso, quando eu levantei a mão para fazer isso, o Espírito, eu quase ouvi o Espírito do Senhor dizendo, pare e abra a Bíblia.
Eu tomei um susto, estava eu sozinho dentro daquele lugar. Eu ia dizer, a voz disse assim dentro de mim, pare e abra a Bíblia. Eu, sim, Senhor, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, o primeiro lugar que eu olhei estava escrito, não derramarás sangue nessa cidade. Vocês entenderam? Se eu tivesse aberto minha boca para dizer aquilo, ia acontecer por causa da unção e do poder, da autoridade de uma liderança. É por isso que muita gente não fala sobre isso. Por quê? Porque o mesmo dedo que aponta é o mesmo dedo que vem. Então, a gente tem que entender que quando eu decreto um juízo, aquilo vai acontecer. E eu tenho que arcar com as consequências de saber que alguém perdeu a vida porque era pecador e eu abri a boca para dizer aquilo. Por isso que ninguém fala sobre isso. Você está comigo aqui? Paulo fala sobre entregar algumas pessoas para Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós tivemos aqui a pandemia, e começou aquela pandemia, eu me lembro que numa reunião de oração, o Espírito da fé moveu-se dentro de mim, e eu disse, olha, aqui nessa igreja, quem crê no que eu vou dizer, vai receber isso que eu vou dizer agora. Aqui nessa igreja, ninguém vai ser internado por Covid e nem vai morrer. Ninguém. Foi no começo. No começo, era março ou abril. Quando começou aquelas primeiras reuniões com as cadeiras separadas. Acho que era maio, junho, por aí. Eu disse, aqui, maio de 2020, aqui ninguém vai morrer de Covid. Vocês estão entendendo? Se vocês crerem, ninguém vai morrer. Aí você pode pensar, o que é essa igreja maior ou melhor do que qualquer outra? Eu não sei o que é essa igreja. Também sei que todas as igrejas, todos os pregadores são todo mundo igual e todos os filhos de Deus é igual. Mas eu sei que quando eu me mover, crendo na palavra, pelo poder e autoridade que me foi investido, isso vai acontecer. Agora, se o outro não crê, é um problema deles. Você entendeu? E quando eu disse aquilo, passou-se os anos da Covid e ninguém foi internado. Ninguém morreu. Mas na igreja fulano tal morreu. Eu não sei, eu não quero saber. Eu estou dizendo que eu fui impulsionado pelo Espírito e disse. E por que eu estou dizendo isso? É para gerar fé em você do poder da palavra profética que é desferida depois de uma direção do Espírito. É por isso que eu estou dizendo isso, querido. Quando você crê na palavra que Deus está levantando, isso vai acontecer. E é uma palavra de bênção. Esse ano de 2026 é o ano dos vencedores, é o ano das vitórias se manifestando, é o ano em que aquilo que você tem tanto batalhado, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, vai se manifestar. Agora você tem que crer. Tem que crer, rapaz. A gente tem que parar com essa história de achar que... tem gente que é assim, não sei se você já viu, a pessoa está com uma doença. Eu vi isso muito acontecendo desde aqui da Ana, desde lá de Campina Grande. A pessoa está doente. Aí vem um pregador muito famoso, né, ungido e tal. Aí a pessoa poderia ser curada no culto anterior, mas como era o pastor local, a pessoa não vai, porque quer o pregador lá, fulano de tal. Aí a pessoa vai para o tal do evento, né? Aí ele fica frustrado, ou ela fica frustrada, porque na hora lá vem uma fila de 30, 40 pessoas, o pregador chama o pastor, a esposa do pastor, um monte de gente, e ele não foi sorteado para ter impulsão de mão do tal do rapaz lá, tá entendendo? Aí a pessoa já não recebe porque não tem fé. E por quê? Porque está focalizando em pessoas. A gente precisa entender que a unção é de Deus, o poder é de Deus, e nós somos homens e mulheres que quando cremos e obedecemos, esse poder de Deus se manifesta. E o que estou falando aqui não é de homens ou pessoas ou igreja ou essa igreja ou eu, não estamos falando sobre isso, estamos falando de que Deus é o Senhor dessa igreja, e Ele nos deu uma palavra profética para que o ano de 2026 é o ano da vitória, é o ano dos vencedores, é o ano em que Deus vai se manifestar, se você crê. Se você crê. Porque você também poderia pensar assim, mas o ano passado também não foi um ano de vitória? Foi. O outro ano também? Sim.
Eu não poderia ter recebido ou ter crido o ano passado? Sim, poderia, mas não creio, tanto é que está precisando de ouvir agora. E tem uma coisa que você precisa entender: existe um momento certo, uma direção certa, debaixo da unção correta. É algo específico, que só se manifesta quando a gente crê nesse momento certo, nessa unção certa, nessa direção certa. É por isso que você nunca deve faltar culto, porque aquele pode ser o culto em que estava a unção certa, debaixo do poder de Deus, uma palavra profética certa, com a inspiração do Espírito Santo que poderia mudar a sua vida. Amém? Quantos creem no que está sendo dito aqui? Para o seu bem, é bom crer. É bom crer, porque vida e morte está nisso. Você não sabe o que vai ter no ano de 2026. Amém? Porque essa palavra também protege a gente. Vai que tem outra pandemia aí, mas a palavra profética está dizendo que esse é o ano dos vencedores. Quem é vencedor não vai morrer antes do tempo. Amém? Sempre existiu, querido, uma batalha pela sua mente. Todos os dias o inimigo vem tentar desanimar você e dizer para você que você é um derrotado ou uma pessoa perdedora. E se você é daquele tipo que é tão senhor de si, né? Porque tem gente que é assim: esse tipo de coisa eu nunca passa pela minha cabeça porque eu já sei quem sou. Tem gente que é assim, né? Querido, o diabo sempre levanta alguma provação que é suficiente, porque ele conhece você. A única solução de você vencer tudo isso é através dessa vivência em cima das realidades que Jesus conquistou na cruz. Quando ele disse está consumado, está feito, querido. O que significa isso? Qualquer problema que você tem na sua vida, existe solução através do nome de Jesus, existe solução através da unção do Espírito Santo, existe solução através dos trechos da palavra que vai gerar fé e mudar a tua vida. Não é uma questão do que eu quero, é o que Deus quis. Vou dizer de novo, não tem nada a ver com o que eu quero, porque todo mundo quer bênção na vida, né? Tem a ver com o que Deus já quis. Aprove a Deus te abençoar. Aprove a Deus liberar os benefícios celestiais. Lembra da oração do Pai Nosso? O que é que a oração do Pai Nosso diz? Diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. E o que é que significa isso? O que Deus já determinou nos céus é o que a oração pede para que se manifeste aqui na terra. Eu te digo, nos céus não tem doença, no céu não tem miséria, no céu não tem tristeza, no céu não tem angústia, no céu não tem tribulação. No céu não tem essas coisas que ele citou aqui em Romanos capítulo 8, porque no céu tudo funciona bem. E por que funciona? Porque é a plenitude da presença de Deus. E eu, querido, eu quero dizer uma coisa para você: se você fez Jesus como Senhor da sua vida, você tem direito a acesso à plenitude da presença de Deus. Meu Deus, como eu queria que isso caísse no seu coração e de uma vez por todas, nunca mais você fosse a mesma pessoa. Receba essa palavra, porque esse culto é um momento especial, onde você está recebendo uma palavra de Deus para esse ano de 2026, e se você crê em cima dessa palavra, o ano de 2026 vai se tornar muito melhor do que poderia ser. Amém? Ai de mim. Acho que tem algumas pessoas que olham assim, e quase eu posso ouvir, né? Como o general sírio que disse assim: eu fui para o profeta, pensei que ele ia dar uma rodopiada, pegar a capa assim, um calabachê, né? E aí, e eu ser curado. Mas ele manda eu ir para mergulhar 7 vezes no rio Namã, ou no rio Jordão. Acaso lá, Fafá e Abaná, sei lá o nome dos rios de Damasco, não são rios muito melhores do que esse rio lamacento aí, Jordão, da lama preta?
Aí a menina disse assim, o general disse para ele, mas senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Por que eu estou dizendo isso? A gente vem para um culto de virada do ano e pensa, aí eu pensei que eu ia para um culto de virada do ano e eu vi umas coisas sobre umas músicas só de alegria, e depois a gente comeu um salgadinho, e vai ter daqui a pouco essas coisas, tá? E tal, e aquela coisa bem leve. Vem esse pregador e começa a gritar que esse ano é de vitória, e que se acorde, e que desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Mas é assim que funciona, querido. A fé funciona assim. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 12, versículo 3, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Querido, se você é filho de Deus, há um rio, há uma fonte no seu coração. O seu coração é onde está depositado o poder de Deus, é ali que a fé é gerada no seu coração. As realidades que vão se manifestar em 2026, tudo passa pelo seu coração. Então o seu coração precisa ser chacoalhado na virada de ano. Tem que ser chacoalhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que primeiro conta as coisas negativas. Não, é só para você ter ideia. Porque eu falei aqui que tribulação e angústia e perseguição e essas coisas todas, nada disso afasta você do amor de Deus. Não foi isso que eu falei. E que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É verdade ou não é? Nós estamos aqui no dia do culto da virada. Queridos, até 4 horas da tarde, presta atenção, até 4 horas da tarde de hoje, eu não estava conseguindo andar. Amanheci o dia com tanta dor na coluna, que não estava conseguindo dar 2 passos. Assim, eu estou andando assim. Doendo. Doía aqui, doía a lombar, doía a panturrilha. A panturrilha parecia que tinha ficado uma pedra. Estava tudo doendo. E eu passei o dia todo dizendo, não, em nome de Jesus, eu sou curado, eu não aceito isso. Não, e logo hoje, o culto da virada, de jeito nenhum, em nome de Jesus. Meu querido, eu estava numa situação, deixa eu dizer uma coisa para você entender do que eu estou falando. Eu não me lembro de ter chorado com alguma dor. Hoje de manhã eu chorei, de dor. De tanta dor. Por isso que eu digo, querido, não é a situação, o que o diabo levanta que vai determinar o seu futuro. Nem dores, nem angústia, nem tribulação, nada disso é maior e mais poderoso do que a realidade que está escrita aqui. Você precisa crer. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Sabe o que foi que aconteceu? Sem misticismo, só vou dizer o que passou dentro de mim, né? Eu continuei em nome de Jesus, eu sou curado. Aí eu me levantei do sofá, bem dolorido assim, sem conseguir nem andar. Eu estava com muito calor. Aí, esses dias está tanto calor, né? E que eu peguei e coloquei um chuveirão lá no corredor lá de casa. E na hora me veio o general Círio dando 7 mergulhos no rio. Foi o que me veio na mente. Eu disse, eu estou curado em nome de Jesus. Sabe uma coisa? Eu vou dar 7 chuveiradas. Bacinho, o corpo em tudo. Aí saí. Aí fui de novo. Quando eu estava por volta da 3ª chuveirada, comecei a perceber que estava passando a dor. Quando terminou a 7ª chuveirada, eu estava sentindo quase nada de dor. Não foi a chuveirada que curou. Foi eu confessando a palavra em cima da realidade. Amém. Porém, Deus, Ele é muito criativo. E Ele gosta de fazer essas coisas, que é para você ver que o sobrenatural existe e que Ele cuida da tua vida, cuida da minha vida. Estou eu aqui pregando sem dor. Por que
que eu disse isso? Não só para mostrar, testemunhar o milagre, mas para dizer para você também, por que é que logo hoje eu amanheço com essa dor, hein? Hein? Pega, querido, é a verdade, essa palavra para esse ano. Esse é o ano da vitória, esse é o ano dos vitoriosos, esse é o ano da tua vida que vai mudar completamente o teu futuro. Você crê nisso? Glória a Deus. Não é interessante que a Bíblia diz que em 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga, Cristo sempre me conduz em triunfo. Se você foi derrotado, é porque não foi uma direção de Cristo. Porque Cristo sempre vai conduzir você em triunfo. Amém. Também em 1 Coríntios 15, 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é interessante que toda e qualquer manifestação de vitória é através de Jesus? Ele está contigo, Ele está conosco. Diga, Ele está comigo. Ele está comigo. Oh, aleluia. Diga, eu sou vitorioso. Em Cristo Jesus eu sou vitorioso. Agora isso tem que cair no seu coração. Tem que se tornar vida. Tem que se tornar. Eu falei para uma pessoa ontem, né? Falei para uma pessoa, não se preocupe com a hora, já está olhando aqui, falta 15 minutos, 14 minutos, vai dar tempo. Eu falei para a pessoa ontem, olha, todo versículo tem vida. Está comigo aqui? Todo versículo tem vida. Porém, a plenitude da vida daquele texto bíblico só vai se manifestar na sua vida se a tua alma estiver totalmente limpa. Porque é a mazela da tua alma que impede você de receber a plenitude do trecho bíblico. Por isso que é importante renovar a nossa alma, renovar a mente com a palavra. Porque renovando a mente com a palavra, você começa a deixar a tua alma nas condições de que ela não atrapalhe a plenitude da revelação do trecho bíblico. Se o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, enquanto você não tiver consciência que nada vai faltar de verdade, não é só repetindo como papagaio, você tem que crer isso no coração, não vai faltar, não vai faltar, e eu sei que não vai faltar direção, não vai faltar provisão, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Veja, lembra o que foi que eu disse, não tem nada a ver com o que você quer, tem a ver com o que Ele quis. É esta convicção que vai manifestar a plenitude da vida de um trecho bíblico. Porém, quando as pessoas têm problema na alma, eu não sei, eu queria tanto que a pessoa, que o Felipe me abraçasse, eu não tenho um amigo como, eu gostaria tanto que o Felipe me abraçasse, que o pastor Vanderlei me abraçasse, porque eu tenho falta de amigos. Não, mas a Bíblia está dizendo que nada te falta. Não, eu sei, mas na minha vida do dia a dia, eu preciso de uma amizade. Eu não estou negando que uma amizade é importante, eu estou dizendo é que problemas emocionais, pessoais, seus, estão fazendo com que a tua alma não receba a plenitude daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Você entendeu, pessoal? Então é muito importante a gente se focalizar em cima da palavra. Este é o ano dos vencedores. 2026 é o ano dos vencedores. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui. Pode colocar abaixo. Quero que você pegue na mão do seu familiar, esposa, filhos, todos deem de mão, ou se abracem, e nós vamos fazer uma oração agora no momento da virada. Pai Celestial,
Pai celestial, está aqui o teu povo, tem famílias aqui reunidas. Pai, obrigado. Estamos gratos pelo ano de 2025. Obrigado porque até aqui tu nos tem ajudado. Grandes coisas tu tem feito por nós. É por isso que estamos com o coração alegre, com o coração agradecido. Obrigado por esse ano de 2026, um ano de vitória, um ano onde os teus vencedores vão ter manifesto toda sorte de bênção. Eu declaro sobre essas famílias, eu declaro sobre essas vidas, os irmãos que estão aqui no louvor, em nome de Jesus, saúde, prosperidade, provisão, bênçãos e manifestação, sonhos de Deus se manifestando na sua vida. Obrigado, Pai, pelo crescimento da tua obra no meio desse povo. Obrigado, Pai, pelo crescimento na vida de cada um, pelas direções do Espírito Santo. Obrigado, Pai, rendemos graças. Nós declaramos o ano de 2026 cheios de bênção, cheio de unção, e como tu disseste no nosso coração, é um ano em que os vencedores vão vencer. Obrigado, Pai, essas famílias abençoadas. Declaramos em nome de Jesus toda a artimanha do inimigo caindo por terra e sendo estabelecida a vontade de Deus, o projeto de Deus na vida de cada família. Que os corações dos filhos sejam convertidos dos corações dos pais, o coração dos pais convertido aos filhos, o esposo amando cada vez mais a sua esposa, a esposa amando cada vez mais o seu esposo, famílias unidas, famílias cheias da palavra, famílias cheias do poder do Espírito Santo. Declaramos em nome de Jesus Cristo que a unção do poder do Espírito Santo, a unção do Espírito vai despedaçar todo jugo sendo quebrado por causa do poder e da unção. Declaramos cura, declaramos milagres, declaramos batismo do Espírito Santo para esse ano de 2026. Declaramos muitas vidas sendo salvas, declaramos o rema com muitos alunos, declaramos pessoas andando na vitória e na plenitude de Deus. Oh, aleluia. Eu vou fazer a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2026. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Oh, aleluia.